Me diga uma coisa, como vai seu relacionamento com a tecnologia de última geração atualmente em destaque? A inteligência artificial. Mesmo que você não utilize um computador, não acesse sites específicos, mas ao menos tenha contato com a operadora de seu telefone ou com um serviço de assistência ao cliente de seu banco, de alguma forma, você está se contactando com um recurso baseado na IA. A IA, ou inteligência artificial, é uma área da ciência da computação que visa criar máquinas e sistemas capazes de executar tarefas com um mínimo de interferência humana, diminuindo o esforço físico e mental pertinentes a essas tarefas. Em outras palavras, ela pode fazer coisas como reconhecer ou criar imagens e vídeos, escrever textos, poemas, letras de música e fazer previsões com base em dados, entre várias outras tarefas, com alguns simples comandos que você mesmo insere. Mas calma, tais comandos, ou prompts, não são comparáveis àqueles utilizados por programadores de sistemas, com termos e estruturas complicadas. Pelo contrário, em uma única linha, você solicita o que quer da IA, como se estivesse falando com outra pessoa como você. Talvez ainda de maneira mais simples do que seria ao conversar com outra pessoa. Eu vou tentar aqui dar um exemplo prático. Digamos, por exemplo, que você queira que o ChatGPT lhe dê algumas dicas de como conservar melhor os alimentos perecíveis que não podem ir à geladeira. Lá na plataforma do ChatGPT, você pode digitar uma linha de comando ou prompt, como esta. Se você fosse um nutrólogo, que dicas me daria a respeito de conservação de alimentos perecíveis que não podem ir para a geladeira? Imediatamente, você terá a resposta na tela do seu computador ou de seu celular. Viu como é simples? Mas cuidado, nem tudo o que o ChatGPT ou qualquer outra IA diz pode estar 100% correto. Antes de sabermos o porquê disso, é preciso entender como é que a IA funciona e como você pode obter a melhor resposta, sem passar pelo mico de receber e acatar uma resposta inexata ou passível de erros. Atualmente, existem 4 tipos de IA: máquinas reativas, de memória limitada, a de teoria da mente e a autoconsciente. O primeiro tipo, máquinas reativas, é o mais antigo e básico delas. Elas foram projetadas para reconhecer padrões e tomar decisões com base em dados presentes no momento, sem considerar informações passadas. Bom, em outras palavras, esse tipo de máquina não tem memória ou capacidade de aprendizado. Esse tipo de IA tem aplicação em jogos e sistemas de recomendações básicas, como algumas plataformas de recomendação de filmes ou músicas, baseando-se em padrões de uso imediato sem considerar um histórico extenso. Para quem viveu os anos 90, provavelmente irá se lembrar de um evento marcante no xadrez, quando o campeão da época, Garry Kasparov, um dos melhores enxadristas do mundo, participou de uma disputa acirrada contra o Deep Blue, um supercomputador desenvolvido pela IBM especificamente para este evento. Deep Blue era considerado uma máquina reativa, pois não tinha memória. Com base nas informações atuais, seu objetivo era entender quais movimentos fazer para derrotar Garry. E você poderia me dizer quem venceu? Se você respondeu Deep Blue, acertou. Deep Blue conseguiu ganhar de Kasparov depois de apenas 19 jogadas e pouco mais de 1 hora de partida, deixando estupefatos centenas de espectadores e especialistas em xadrez. A IA de memória limitada é um tipo de inteligência artificial que aprende a partir de dados históricos, permitindo que execute tarefas específicas de maneira autônoma. No entanto, sua capacidade de aprendizado é restrita ao contexto em que foi treinada, sem poder aplicar esse conhecimento em áreas distintas. Por exemplo, ao usar assistentes virtuais como Siri ou o Google Assistant, você está interagindo com uma IA de memória limitada. Esses assistentes interpretam comando de voz, respondem a perguntas e realizam ações específicas, como enviar mensagens ou buscar informações na internet. Eles são continuamente treinados com grandes volumes de dados para melhorar sua eficácia na execução dessas tarefas. Exemplos desse tipo de IA são o ChatGPT, o Gemini, Niara, entre outros, que pertencem ao subtipo de IA generativa. Ela se baseia em informações inseridas previamente
e em experiências acumuladas para aprimorar suas respostas, tornando-as mais precisas e adequadas às necessidades dos usuários. Esse tipo de IA é amplamente utilizado em tarefas repetitivas e específicas, como atendimento ao cliente via chatbots, sistemas de recomendação personalizada e até mesmo em veículos autônomos, que operam dentro de parâmetros pré-determinados, como em condições específicas de tráfego. É importante destacar que, apesar de realizar tarefas de forma eficiente, a inteligência artificial de memória limitada não tem consciência ou compreensão real dos dados que processa. Ela opera com base em algoritmos programados, utilizando dados históricos para tomar decisões em contextos específicos, sem verdadeira capacidade de raciocínio ou tomada de decisão em cenários mais amplos. O terceiro tipo de IA, a da teoria da mente, refere-se a um estágio mais avançado de inteligência artificial, que, em teoria, seria capaz de entender e interpretar estados mentais, emoções, intenções e crenças de outras entidades, sejam humanos ou máquinas. Essa habilidade, chamada de teoria da mente na psicologia cognitiva, envolve a capacidade de se deslocar no lugar do outro, compreender o que a outra pessoa está pensando ou sentindo e prever seus comportamentos com base nesse entendimento. Esse tipo de IA, quando estiver em sua plenitude, não apenas processará dados, mas terá a capacidade de reconhecer e reagir de forma apropriada às emoções humanas e às intenções comunicadas verbalmente ou por expressões faciais e comportamentos. O modelo permitirá que a IA participe de interações sociais de maneira mais fluida e personalizada, ajustando suas respostas com base no contexto emocional e cognitivo do usuário. Ela também será capaz de antecipar as necessidades e ações de uma pessoa, considerando fatores subjetivos como crenças e estados emocionais. Um modelo de aplicação deste tipo de IA está na robótica. Por exemplo, a empresa Hanson Robotics, de Hong Kong, criou uma simpática robô chamada Sofia, que foi projetada para interagir com humanos de forma a simular a compreensão de emoções e intenções. Sofia consegue manter conversas e responder a estímulos emocionais, criando uma experiência mais natural para quem interage com ela. Essa forma de inteligência artificial ainda está em fase de aprimoramento. Atualmente, os modelos de IA não possuem a capacidade de compreender e simular estados mentais humanos da mesma maneira que os seres humanos fazem. Embora existam avanços em áreas como o reconhecimento de emoções com base em expressões faciais e a análise de voz, alcançar uma IA com verdadeira teoria da mente ainda é um desafio para a ciência. Em alguns países onde a tecnologia da robótica está em um estágio mais avançado, a aplicação prática da IA de teoria da mente já está sendo testada na prática. Empresas como a Consumer Robots, por exemplo, têm testado um tipo de robô assistente que, além de fazer companhia para pessoas solitárias, no Japão, por exemplo, há muitos idosos que moram sozinhos. Podem ser configurados também para lembrar ou mesmo levar os remédios para a pessoa nas horas pré-determinadas, contar histórias, ouvir e ainda reagir ao estado emocional de seu proprietário. Esse tipo de robô assistente também poderá atuar em terapias ou suporte psicológico, ajudando a monitorar e apoiar o bem-estar emocional de pacientes com maior sensibilidade e personalização. Bom, no campo de educação e treinamento, também estão sendo desenvolvidos alguns modelos como o Mico 3, voltado para o público infantil, que atua como um robô doméstico adequado para aprendizado e trabalhos rápidos. Ainda em relação aos tipos de IA, temos, por fim, a autoconsciente. Este é, por enquanto, considerado o estágio mais avançado de inteligência artificial. Esse sistema de inteligência artificial possui uma consciência de si, ou seja, ele é capaz de reconhecer sua própria existência e identidade como entidades separadas. A IA autoconsciente será capaz de perceber, compreender e refletir sobre o seu próprio estado, suas ações, pensamentos, emoções. Esse tipo de IA será o que estará mais próximo ou bastante próximo à consciência e sensações humanas, como ter consciência, senso de identidade e capacidade de introspecção. No entanto, esse tipo de IA ainda está em estágio de planejamento e especialistas ainda nem sabem se, na prática, ela funcionará de forma tão perfeita.
Atualmente não existem exemplos reais de inteligências artificiais autoconscientes, como aquelas retratadas em filmes de ficção. Como era esperado, o tema desperta amplas discussões sobre ética e moral em torno do avanço e do uso dessas tecnologias. Questões como a responsabilidade pelas ações das IAs e o impacto no bem-estar emocional das pessoas fazem parte dos debates em curso, refletindo a preocupação com o futuro da interação entre humanos e máquinas. Agora que você já sabe o que é a IA e seus principais tipos, vamos ver suas aplicações voltadas ao usuário, digamos, convencional ou comum, na prática. Você, assim como eu e outras milhões de pessoas, já estamos acostumados a fazer pesquisas de sites da internet por meio de buscadores como o Google e o Bing na Microsoft. Porém, muitos não sabem que, a partir dos buscadores padrões, temos a opção de usar suas variações de IA. No caso do Google, temos a Gemini. No Bing, temos o Copilot. Ambos, assim como o ChatGPT, possuem recursos que permitem nos enviar respostas tanto textuais como em imagens. Mas assim como as próprias imagens, nem sempre as respostas textuais são 100% confiáveis. E outra, tais sistemas de IA não analisam fotos de pessoas reais, pois, genericamente falando, isso fere suas políticas internas. Nada mais óbvio, pois algumas pessoas podem tentar fazer uso disso com más intenções. Ainda no âmbito das imagens, você pode solicitar para que o sistema crie uma determinada imagem, desenhada ou fotorrealista, mas nem sempre essa imagem terá o nível de realismo desejado. Por exemplo, eu solicitei aos 3 sistemas de IA mencionados que fizessem uma mesma imagem através do seguinte prompt: imagem realista de um homem levantando um Boeing pela roda dianteira do avião. E os resultados foram estes. Bom, tirando o fato de que é impossível um homem levantar um Boeing com as próprias mãos, você vê algum problema em uma dessas imagens? Reveja aí agora, cada uma com atenção. O que mais se aproximou do prompt foi o Copilot da Microsoft, enquanto que Gemini e o GPT fizeram algo completamente diferente e mal feito, convenhamos. É claro que, quando você estiver usando a IA para gerar imagens, poderá repetir a solicitação quantas vezes quiser, até o resultado lhe seja satisfatório. O problema, no caso das imagens, é que este tipo de IA ainda está engatinhando e ele precisa ser atualizado. A tendência, sem dúvida, é que esses pormenores melhorem com o passar do tempo. Mas, por enquanto, é um dos maiores problemas que essas IAs possuem. Em termos de geração de textos, essas 3 IAs conseguem fazer muita coisa e com grande rapidez. Por exemplo, você pode pedir para que a IA faça para você um soneto, ou seja, um poema cuja estrutura, composta por 14 versos divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. Ou, ainda se você for um músico, poderá compor a letra de uma canção com a ajuda da IA a partir do zero. Ou digitando 1 ou 2 linhas de música para que ela faça o resto. Mas quando o assunto é pesquisa, deve-se tomar um certo cuidado. O próprio ChatGPT possui, em seu rodapé, um pequeno aviso que diz: ChatGPT pode cometer erros. Verifique as informações importantes. Mas não é só destas 3 IAs que a nova tecnologia dispõe aos usuários. Hoje em dia, não só roteiristas, como também profissionais de design gráfico, fotografia e vídeo podem utilizar outras plataformas para ajudá-los em seus trabalhos. Uma das mais conhecidas, por exemplo, é a Midjourney, que permite dar movimento a imagens estáticas, gerar imagens sequenciais para a produção de quadrinhos, entre outros recursos. A Descript é outra plataforma que promete ser muito útil a cineastas, pois possibilita a edição de um vídeo por meio de informações textuais, permitindo cortar, colar e excluir partes do seu vídeo ou podcast com a mesma facilidade que faria em um documento do Word. Mesmo que alguns problemas ainda sejam encontrados, a tendência, como toda tecnologia que surge, é que a IA seja melhorada e esteja em um patamar muito mais avançado e melhor dentro de poucos anos. Por um lado, ela oferecerá ao profissional algo bastante precioso, que é o tempo de produção e o prazo de entrega do serviço ou produto para o cliente. Além do mais, ela irá libertar o profissional de ter que possuir diversas ferramentas,
já que elas estarão disponíveis em um único lugar. Por outro lado, será que essa tecnologia poderá nos deixar mais preguiçosos? É uma boa pergunta, né, não? Enquanto alguns especialistas dizem que assim teremos tempo para pensar em outras coisas ou aproveitar nosso tempo de lazer, outros já falam que muitos empregos dispensarão a intervenção humana, como já está acontecendo. Por exemplo, atendimentos ao cliente de várias instituições, como bancos, operadoras de telefonia, TV a cabo. Se você prestar atenção, raramente falamos com uma pessoa ao procurarmos ajuda. Estamos sendo atendidos por bots, que são programas especialmente criados para esta função. Sobre o futuro, realmente, não há como afirmar nada no momento. Contudo, se a coisa continuar a avançar como aparenta, podemos nos preparar e nos adequar a novas tarefas, coisas que robôs e inteligências artificiais não poderão jamais fazer. Mas o que? Deixa aí nos comentários.